todas as pessoas que Deus apareceu nos seus piores momentos. E ninguém tem o direito de dosear a dor alheia. Ninguém pode te dizer chega já de chorar. Ninguém pode te dizer chora mais, porque o sentir é particular. Nós vamos ser tentados. Há situações que vão chegar sim até nós. Principalmente quando o inimigo sabe que tu podes ser um canal para alcançar outras pessoas. Em fração de segundos, eu comecei a ver sujo. Eu comecei a transpirar, meu corpo todo ficou molhado, eu só clamava o sangue de Jesus. Veio uma enfermeira e puxou aquele soro que eu já conhecia. E eu comecei a voltar. Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que é de Deus, que veio aumentar, levantar e fortificar a tua fé. Obrigada a todos vocês que têm partilhado nossos conteúdos. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, curtam. A tua partilha está a salvar vidas. Hoje, não diferente, nós temos uma convidada que também foi escolhida a dedo por Deus, porque o Espírito Santo mandou e ela obedeceu. Eu pessoalmente sou fã dela, sim. Primeiramente pela carisma. É considerada por mim uma mulher autêntica. Depois tive a oportunidade de a conhecer pessoalmente pela unção que ela transborda. Porque eu tenho uma frase muito minha que diz: os de verdade se reconhecem. Eu tenho o prazer de apresentar ela que tem o nome de Dalila Morena Franco Prata. Na verdade, ela é uma mulher de 1000 ofícios. Eu vou abreviar e depois ela vai fazer a apresentação ampla. Ela é apresentadora, é repórter, mas antes disso, eu vou esquecer um pouco a apresentadora. Ela é filha de Deus, ela é serva de Deus, ela é escolhida de Deus. E depois vem, ela é apresentadora, ela é repórter, ela é mãe, é criadora de conteúdo para TV e rádio. Ela é presidente e cofundadora da Associação Semana Rosa em Angola, teóloga, missionária. De resto, ela é melhor do que ninguém vai se apresentar. Graça e paz, serva de Deus. Muita paz, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Eu estou muito feliz. Amém. E enquanto fazias a minha apresentação, eu gostei que tu fizeste ali uma pausa, porque sempre que eu vou ministrar ou palestrar, eu digo sempre que, acima de todas as coisas, eu sou filha de Deus. E eu gosto de ser reconhecida e apresentada como sendo mesmo uma filha do nosso Pai. É verdade. Apesar de tudo, não somos nada sem Ele. E às vezes até os títulos que nós temos, quem dá é Ele. Somos pó. Exatamente. Somos pó. Salomão já dizia tudo vaidade. Assim e eu acho muito querido, e eu também agora vou seguindo essa senda de ser apresentada primeiramente como filha serva, a escolhida de Deus. Muito bem. Porque é assim que os servos de Deus devem querer se apresentar, serem apresentados. Mas perante tudo isso, esses 1000 ofícios, quem é Dalila Prata? Olha, como já disse, sou filha de Deus. É uma jovem senhora que teve a graça de conhecer esse Deus maravilhoso que transformou a minha vida, porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, não tem como nós permanecermos da forma como nós vivíamos. Sim. O encontro com Deus nos transforma e transforma de uma forma completa. É verdade. Transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, alinha-nos ao seu propósito, que penso que é das coisas principais na vida de um servo. Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Não estamos nesse mundo só a passeio. Então, eu sou uma serva. Amém. Mesmo. Eu amo servir, eu amo trabalhar na obra do meu Pai e Ele tem me dado a graça de abençoar muitas coisas que Ele tem colocado no meu coração. Então,
sou uma serva. É Eu estou sobre aqui isso. também para servir. Exatamente. Ao serviço do Pod Fé. Exatamente, servir. Eu costumo sempre, quando o programa começou na altura, e eu dizia sempre, serva de Deus, minha serva, minha serva. E uma seguidora depois disse, mas por que a serva Edna gosta muito de ser uma minha serva? Não são suas servas. Até Jesus veio para nos servir, também nos serviu. Mas Cristo disse, não responde, que eu vou alcançar o coração dela. Assim como a serva da Lila é serva, eu também sou serva. Amém. Eu vim para servir. Estar nesta cadeira a fazer o Pod Fé, eu estou a servir os telespectadores, a levar conteúdos impactantes para vossas vidas. E eu também, como apresentadora, tenho sido impactada com este projeto de Deus. E vos garanto que eu não sou a mesma. Não se esqueçam, prepara a tua caneta e o teu bloco de nota. O Espírito Santo manda, a nós só obedecemos. Serva da Lila, de onde é, como é que foi a sua infância? Olha, eu sou natural do Ambo, eu digo a melhor província de Angola. Eu tive uma infância super feliz, muito abençoada, diferente daqui das cidades maiores de Luanda. O Ambo é o interior, é mais pequeno, nós crescemos com um quintal vasto, a subir as árvores de fruta, a brincar em contacto muito direto com a natureza. Então eu tenho assim as melhores lembranças da minha infância até chegar à época da guerra, mas eu lembro-me de ser uma criança muito, 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 muito feliz, muito feliz. Fui filha única durante muito tempo, porque a minha mãe tinha alguns problemas em alcançar, em conceber. Então fui daquela criança assim com muita atenção, muitos mimos. algum mimo, algum mimo. Sim, sim. Mas dou graças a Deus porque tive pais que souberam direcionar. A minha mãe era aquela pessoa que dava mimo, mas que também sabia dizer não quando era necessário. E do meu pai, eu acho que eu tirei dele muito, da minha forma de ser, muita tranquilidade. O meu pai era muito da leitura. O meu pai raramente oferecia brinquedos. O meu pai oferecia livros. E eu lembro-me, quando era pequena, ele ofereceu-me uma Bíblia ilustrada. Eu devia ter uns 7, 8 anos. E que já naquela altura, antes de dormir, eu fazia as leituras da Bíblia. Então, é das coisas que assim me salta à mente quando eu me recordo da minha infância. E quando eu olho para ti, desde a primeira vez, né, que eu tive consigo pessoalmente, olhando para si, transmite paz, tranquilidade. Dá para ver que é uma mulher muito tranquila, com os pés muito assentes no chão. Olha, Edna, a vida levou-me a alguns caminhos e passei por algumas situações. E eu acho que o que me manteve em pé eu acho que é mesmo a graça que Deus depositou em mim de ter uma tranquilidade, uma calma. Hoje, muito mais ainda, porque hoje conheço coisas que não conhecia lá atrás. Então, acho que eu tenho uma peneira mental. Eu escolho muito bem com o que vou me chatear. São pouquíssimas as coisas que me tiram assim do sério. Então, sim, o mundo pode estar a desabar e eu vou te dizer, Deus está no controle. E como é que começa a tua caminhada, a tua jornada com Cristo? Com Deus. Bom, eu venho do Ambo por conta de trabalho, posta cá. Casei-me, vou só já adiantar aqui uma parte da história. Sim, sim. E após 3 anos de casamento, foi um ano, estamos a falar do ano de 2014, onde muitas coisas começaram a acontecer. Sim. Resumidamente, eu perdi, num espaço de 3 meses, os 3 pilares da minha vida: mãe, pai e esposo. Meu Deus. Então, como devem calcular, foi uma situação que me deixou totalmente sem chão. E eu gostava só aqui de fazer um parênteses, Edna, se me permitir. Porque muitas das vezes, quando nós vamos testemunhar, algumas pessoas pensam que é ou para nos vitimizarmos, ou para... Não. O testemunho, acima de qualquer coisa, em primeiro lugar, glorifica a Deus. Envergonha o inimigo e fortalece quem ouve. Porque quem às vezes olha para nós dá a impressão de que não passamos por problemas, de que é tudo muito fácil, de que não, há um processo e as pessoas às vezes não têm noção do joelho no chão, dos montes, do choro, das lágrimas, da superação, que só é possível porque encontramos um Deus
Então, para mim, testemunhar é um privilégio. E sempre que tiver oportunidade, e não faço sempre, é mesmo quando eu sinto, Sim. tenho que orar e Deus tem que permitir falar, é sempre com muita honra, é mesmo um verdadeiro privilégio testemunhar o que Deus fez na minha vida. E como eu dizia a Edna, foi muito difícil. Meu pai de um ataque fulminante do coração, a minha mãe de um cancro na mama, o meu esposo na altura, diagnosticado com 29 anos, faleceu com 31 de um cancro entre o pulmão e o coração, entre o pulmão esquerdo e o coração. Estamos a falar de um jovem que não bebia, não fumava, campeão de natação, campeão olímpico, com uma vida extremamente saudável. Então, e quando chegou na África do Sul, aliás, foi diagnosticado, sentiu umas dores nas costas e decidiu ir ao médico. Como ele era engenheiro e trabalhava, fazia alguns trabalhos, prestava alguns trabalhos para as plataformas e teve que viajar para comprar algum material e decidiu ir ao médico que já não saiu do hospital. Meu Deus. E o médico na altura dizia que tinha 95% de chances de cura. A minha mãe com cancro na mama, e já estamos a ver, né? Sim. O historial. O historial, exato. Com cancro na mama e tu perdes os teus 3 pilares da tua vida. Ficas com os teus 2 filhos. Eu sou a irmã mais velha, com os meus irmãos, com afilhados que também viviam comigo. É uma situação que eu digo mesmo, só Deus. Não há nenhuma explicação, não há nenhuma força maior do que Deus, porque eu entrei num estado de depressão extremo. Eu só queria ficar num quarto fechada, eu não queria comer. Eu acho que eu fiquei 3 meses sem pegar até o telefone. Aquilo foi tão forte que há momentos daquele período que eu não me lembro. Eu acho que de alguma forma, para me proteger, Deus me poupou, porque foi uma situação muito difícil, muito dolorosa, terrível. O tratamento do Marco na África do Sul, para teres uma noção, eram $1.500 semanais. Então já se pode calcular, uma pessoa que ficou 2 anos a fazer esse tratamento, como é que isso mexe na estrutura familiar. Então tu te vês viúva, sem pai, sem mãe, quer dizer, os 3 pilares da tua vida e tu tens que buscar respostas. Porquê comigo? Porquê eu? Então foi uma época, eu digo que aquele ano foi um ano agridoce, porque foi o pior ano da minha vida, mas também foi o melhor ano da minha vida. Uou. Foi o melhor ano da minha vida porque foi o ano que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Amém. E se nós olharmos para a Bíblia, formos estudar, nós vamos ver que a todas as pessoas que Deus apareceu nos seus piores momentos. Então há coisas que Deus vai permitir que aconteçam. Primeiro, porque Ele quer trabalhar em nós. Segundo, porque Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Vai dizer, se tu conseguiste sair daqui é graças a mim. Ele vai te isolar, vai te separar. E terceiro, para poderes edificar outras pessoas. Hoje eu sou presidente de uma associação que cuida de várias pessoas vítimas de cancro. E tal não aconteceria se eu não tivesse passado por esse processo. Então, para tu conseguires ter uma cura, e não vamos aqui tentar dourar a pílula e dizer que é tudo fácil, não é? Não. É muito difícil. Tu materializares em ti mesmo que nunca mais vais ver aquela pessoa, que nunca mais vais poder abraçar aquela pessoa, que ficaram muitas coisas por dizer, muitos planos destruídos, que tu nunca mais vais poder dizer um eu te amo. E de todas essas coisas eu digo, perder uma mãe foi das piores dores que eu experimentei. Eu acho que perder uma mãe, metade do nosso coração vai. Até hoje, em vários momentos da minha vida eu sinto a falta da minha mãe. E atenção, a dor, eu hoje tenho uma frase que eu uso muito. O sentir é particular. E ninguém tem o direito de dosear a dor alheia. Ninguém pode te dizer, chega já de chorar. Ninguém pode te dizer, chora mais, porque o sentir é particular. E eu lembro-me que na altura, antes disso tudo me ter acontecido, eu tinha uma amiga que morava comigo, uma amiga muito querida, a Kesha, um beijinho, e ela perdeu a mãe. E durante 3 meses ela chorava todas as noites. Edna, eu dizia a Kesha,
chega já, assim a minha alma da tua mãe vai descansar, para já. Quando eu passei por isso tudo, eu fui lhe pedir desculpas. Entendeste? Eu disse, não é fácil. Meu Deus. É uma dor e te arrancar assim de uma forma. Tu sentes uma impotência muito grande. E muitas das vezes eu tenho dito isso, uma reflexão fica para a vida, que a nossa confiança deve estar mesmo em Deus, porque muita gente nesse momento vai te dizer, conta comigo, Sim. Qualquer coisa que vocês Estou aqui. precisarem, estamos aqui. Eu posso dizer que 90% dos momentos no início, ficas sozinho. Para tudo. Meu Deus. Para tudo. E se tu não tens pé no chão, se tu não tens equilíbrio, se tu não te conheces, facilmente tu te vendes. E esta é mesmo a palavra. Porque as pessoas, o ser humano é mau. O ser humano, em alguns momentos, se perceber alguma fragilidade tua, o ser humano vai querer Ele vai lá, abocanhar, oportunista. vai querer encostar. Sim. Então, é necessário ter uma confiança plena e absoluta. E eu louvo a Deus, porque quem me leva à igreja é uma colega minha, na altura da Semba Comunicação, a Ima, que eu tenho muito carinho, uma estima imensa. E ela leva-nos à igreja porque eu, como não estava a comer, ficava fechada. Um dia ela chegou, abriu as janelas do quarto e disse, já chega, vamos. Chega, já acabou, já chorou tudo. Vamos para a igreja. E eu cresci numa outra denominação. Na católica, houve um tempo que até passei pelas madres. E na denominação que eu cresci, e foi um choque quando eu me converto e tenho encontro com esse Deus, porque ninguém me tinha ensinado que eu podia falar diretamente com Deus. As orações eram meio que padronizadas, era alguém que te dirigia. Haviam coisas que já me faziam confusão e que já me inquietavam, porque eu, como disse, eu recebi uma Bíblia ilustrada e eu lia muito a Bíblia. E me faziam confusão porque ali dizia que não se deve adorar a imagens, que é idolatria, e outras coisas que eu já ia me questionando. Sim. Mas aquele processo de conversão, o primeiro amor, que acredito que todo mundo que já passou sabe como é que é o primeiro amor. Edna, as pessoas fugiam de mim. Porque eu só queria evangelizar, eu fiquei, parece maluca, eu fiquei mesmo maluca. Qualquer pessoa que eu encontrasse, deixa falar assim, dele. Deus é assim, Deus é assim, essas coisas que fazem são erradas. Eu estava, as pessoas quando me viam a vir, lá vem ela. Era assim. Mas é uma época muito bonita. Para quem estiver a viver o primeiro amor, aproveitem esse momento, porque é um momento muito bom. Eu hoje tenho saudades daquele primeiro amor, de estar apaixonada por tudo, daquela paixão inicial e que nos leva, né, ao caminho que nós estamos hoje. E Edna vai fazendo perguntas, porque senão eu embalo e não vamos sair daqui. O testemunho é mesmo seu, fica à vontade. Não vamos sair daqui. E nesse programa como é que funciona? Por isso é que eu digo, o Espírito Santo manda e eu só obedeço. Tem situações que eu preparo até um guião. Eu costumo dizer que a minha regi é ele. Tem situações que ele não permite que eu faça as perguntas do guião. Tem situações que ele quer que a convidada fale, conte. Porque tem pessoas lá do outro lado que estão à espera da tua conversa. Amém. E quanto menos eu intervir, melhor. Para te ouvir. Já falaste aqui vários pontos que eu fui apontando. E no momento oportuno do programa eu vou esboçar um bocadinho para chamar a atenção lá em casa. Porque às vezes tem um louvor que diz: eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. Eu nem posso cantar porque o desespero me tomar. Lindo. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Porque tem pessoas que estão na forja e a forja vem de várias formas. A forja vem como a perda do teu esposo. A forja veio como a perda da tua mãe, do teu pai. Para hoje você estar nesta cadeira e em lugares, em portas que Deus ainda vai abrir. Amém. Porque você foi forjada. Eu creio. Mas tem pessoas que não querem ser forjadas. Não querem sofrer. Não querem. Só querem viver o já. O já então, e o agora. Edna, a história do nosso irmão Jó na Bíblia me prega muito. Porque Jó compreendeu que Deus dá e Deus toma. Exatamente.
E em momento nenhum nós vemos Jó a fazer menção ao diabo. Ele sempre disse, Deus deu, Deus tomou. Sim. E foi esse entendimento que durante esse processo eu ganhei. E eu gostava de deixar aqui uma chamada de atenção, principalmente para nós crentes, para pastores, para líderes, para ministros, de tomarmos muita atenção com quem se converte. Yes. Porque quem se converte, e eu falo por experiência própria, vem das suas vivências. Há muitas coisas que não conhece, há muitas coisas que não sabe. Está num momento de fragilidade. O que é que acontece? As pessoas, hoje em dia, muita gente quer ovelhas prontas. Yes. O pastor já não quer ter a paciência de pastorear, de ensinar. Jesus passou muito tempo sentado nos templos, ensinando, ministrando, orientando. Até o seu último momento, até os 12, ele deixou direcionamento. Exatamente. O que é que acontece? Nós vemos alguém que se converteu e somos nós próprios a lançarmos palavras negativas. Isso é só ilusão. Sim. Isso já não vai dar em nada. Até as pessoas esquecem que o poder da vida e da morte está na língua. É verdade. Mais do que nós estarmos a condenar quem quer vir para Cristo, já ajoelhamos, já oramos para esse irmão, já intercedemos, já fomos orientar e dizer, olha, o que tu estás a fazer não é assim, deves fazer assim. Mais do que perdermos tempo a murmurar, ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. E parece que hoje existe um grupo de pessoas que querem só ser elas as escolhidas do Pai. É verdade. Querem ser elas sempre a estar num pedestal de que elas é que são as mais santas. E quando vem alguém que quer entrar... Sim. Jesus veio para quem? Para quem é que Jesus veio? Para os pecadores, que somos todos nós. Aliás, a Bíblia nos declara quem não for, que atira a primeira pedra. Que atira a primeira pedra, é verdade. Então nós todos estamos num processo, nós estamos num aprendizado. E a vontade de julgar hoje me preocupa muito. Me preocupa, eu tenho muito temor, eu particularmente, das pessoas que estão à minha volta, daquelas que Ele cruza o meu caminho, que o Senhor possa me cobrar a vida dessas pessoas. E nós, às vezes, com a nossa religiosidade, matamos muitas almas, afastamos muitas pessoas que até querem entrar no caminho. Mas nós apresentamos um Deus que é castigador, um Deus, e apresentamos de uma forma muito dura. Sim, Deus é um Deus de justiça, Deus tem os seus protocolos e Ele tem compromisso com a sua palavra. É verdade. E Ele nos comissionou para irmos por todo o mundo e pregar o seu evangelho. Então, devemos abraçar. Eu falo disso porque durante o processo de conversão, houve pessoas que foram muito frias. E por conta de ter uma profissão um pouco mais exposta, as pessoas te julgam sem te conhecerem. É verdade. As pessoas nunca te ouviram, as pessoas não te viram, as pessoas não pararam sequer um minuto para conversar contigo, mas as pessoas já têm um pré-julgamento. É verdade. E quando são mulheres, eu acho que isso ainda triplica. É verdade. As pessoas acham sempre que... Eu achei engraçado, porque o ano passado, em agosto, o meu projeto Vidas Transformadas, eu organizei uma conferência em Portugal. Conferência que Deus colocou no meu coração, entregou esta profecia através da minha querida amiga e levita Fernanda Brum, que profetizou em 2017, voltou a confirmar em 2023 e o ano passado, pela graça de Deus, o projeto se organizou. E algumas páginas, eu já estou convertida desde 2014, postaram, não, a fulana converteu-se agora, seguiu os passos do colega A, do colega B. Quer dizer, as pessoas nem se dão o trabalho de investigar, de perguntar, e são determinadas coisas pelo pré-julgamento. E então é um processo que, Edna, desta conversão, que não foi fácil. E eu dou graças a Deus porque a igreja em que me converti, no Cacenda, o pastor teve uma visão e um discernimento. Deus colocou o coração dele que o nosso processo de conversão e libertação tinha que ser com batismo. Ele disse, Deus colocou, vocês devem que ser batizados já, eu e as minhas irmãs, e depois fazer as aulas.
foi um processo meio ao contrário, pela necessidade e os ataques que eu sofria, porque não foi, depois desse processo todo, eu tive a minha filha internada, foi operada, pedras nos rins, os médicos dizem que nunca tinham visto pedras na vesícula, um caso de uma criança tão pequena, com 3 anos, com tantas pedras na vesícula. Foi operada, depois de uma semana ficou com dores horríveis, esqueceram um fio de sutura dentro dela, eu tive que viajar com ela, quer dizer, num espaço de 2 semanas ela fez 3 cirurgias. Então foram muitas situações assim, seguidas. Essa situação com a tua filha já estavas convertida? Já. Uou. Aí eu já não tinha tanto conhecimento, mas já tinha uma base. Sim. E graças a Deus, Deus me encaminhou-me para o Centro Manassés, que agora é Ministério Manassés da IEPA, mas na altura era o Centro Manassés, pertencente à Assembleia de Deus, Pentecostal Ministério Maculus. E eu encontrei ali uma igreja mais pequena, uma igreja muito família. Eu posso dizer que aquilo é tal qual, é uma escola de servir. A minha paixão por missões começou no Manassés. Nós íamos para Calamboloca, nós íamos para várias missões, para vários campos missionários. E uma coisa que eu gostava muito é que lá somos todos servos. Tu vias PCAs a limparem o chão da igreja, a arrastar a cadeira. Todo mundo é servo. E foi aí que eu senti também a necessidade, eu vou fazer teologia, porque senti a necessidade de conhecer mais a palavra. Mais do que qualquer pessoa pudesse me dizer, é estudar a Bíblia, estudar a palavra. E nesse processo, por isso é que eu digo, muito cuidado a quem nós emprestamos os nossos ouvidos. Quando eu decido fazer teologia, eu estava convertida acho que há 2, 3 anos, houve um irmão que disse, não, tu te converteste há muito pouco tempo, não podes fazer. Meu Deus. E eu não fiz naquele ano. Porque se nós não temos discernimento, orientação, daí que eu digo que tudo na vida, as pessoas às vezes dizem, mas tudo é oração, sim. Sim. Tudo é... Felizmente. Nas pequeninas coisas, ore, peça direcionamento. Até para a coisa mais improvável. É verdade. Busque orientação. Mas pela graça de Deus, um ano depois terminamos a licenciatura em teologia e começou um outro processo, que é um outro caminho. Amado, compreenda, nem todos vamos estar no púlpito a pregar. E pode ser que algum dia até vamos estar. Mas esse processo tem que ser com orientação. O que nós vemos hoje é várias pessoas, algumas sem ninguém lhes comissionar, sem preparação, porque o ID é para todos. O ID é para todos. Em todo lugar que nós estivermos, nós vamos anunciar que Jesus é Senhor, é Salvador, é verdade, é vida. Mas não quer dizer que todos vamos fazer a mesma coisa. Então, chegar a esse nível de entendimento, e o que vemos hoje é algumas pessoas despreparadas, é muitas pessoas feridas, sem estarem curadas, a quererem ajudar a curar outras pessoas com mágoas. Pessoas que vão para púlpitos desabafarem as suas dores, lançarem piadas, quando estamos ali para falar da palavra do nosso Deus. Então, é um desafio muito grande, e acredito que a Edna vive isso. Ser jovem, ser bonita como é, e seguir os caminhos de Cristo. É verdade. É um desafio diário. Não é fácil. As pessoas vão nos pôr à prova todos os dias. Sim. Vão nos pôr à prova, vão nos rotular e dizer que uma das metas do Podfé, porque quando Deus mandou-me fazer o podcast, é sobre isso. Pela mania das pessoas rotularem os outros. Não sabem a história, nem pela metade, e querem fazer as suas versões. Ele disse, façam um podcast para testemunhar, porque é muito fácil olharem para vocês, senhor fulano, diretor fulano, um homem feito, uma senhora feita, e atribuir alguma coisa por detrás daquele sucesso. Ou é filho de quem, Exatamente. ou fez sei lá o que com quem. É sempre, são sempre esses rótulos. Então ele disse, vamos desmistificar isso. Façam um podcast para mim.
Porque o testemunho das outras pessoas, para além de impactar as vidas, direcionar as pessoas ao propósito, vai mostrar realmente quem elas são, de onde elas vieram. Porque tem muita gente lá atrás, lá no outro lado das câmeras, que estão a passar dificuldade. Por exemplo, estão a passar o que a serva Dalila já passou, mas acham que é o fim. Não conseguem superar a depressão, não conseguem superar a ansiedade, não conseguem, não têm socorro. Mas ouvindo o teu testemunho hoje, ela vai dizer, meu Deus, se ela conseguiu, eu também posso. Se ela saiu dessa situação, eu também posso. Fora os rótulos. Exatamente. Não é fácil tu seres uma jovem... Esse termo, viúva, que já carrega tantos preconceitos. Sim. E fora, a minha falecida mãe dizia, não há morte sem desculpa. Exatamente. As pessoas vão sempre buscar culpados. E nesses culpados vão te incluir. É verdade. Em muitos momentos. É. Então tu já estás numa situação fragilizada. E ainda tens que levar com isso. Eu digo que eu sou o resultado de um milagre. Uau. Eu sou o resultado de um verdadeiro milagre. E hoje, quando eu penso em muita coisa que já me aconteceu na vida, eu vejo que a mão de Deus sempre esteve aí. Houve uma altura no Ambo, quando foi assolado pela guerra, e eu lembro-me que eu pequena, eu e a minha mãe a tentarmos fugir para pular o muro para a casa do vizinho, porque a nossa era assim, frente à estrada, e via muitas bombas, muitos tiros. Uma bomba caiu à nossa frente. E a bomba não rebentou. Eu vou dizer coincidência, vou dizer que é por acaso. Não. Meu Deus. Era já a mão de de Deus. Eu cresci numa criança muito doente. Problemas respiratórios, alergias. Eu já tive tantas situações em que, até nos momentos que parecia que já não haviam soluções, lá estava a mão de Deus. Há 2 anos, Edna, eu estava no hospital, fui por causa de uma situação e deram-me uma medicação errada. Numa das clínicas daqui de Luanda, graças a uma infração de segundos, eu comecei a ver fusco. Eu comecei a transpirar, meu corpo todo ficou molhado, eu só clamava o sangue de Jesus. Veio uma enfermeira e puxou aquele soro de repente. E eu comecei a voltar à vida. Recentemente, e o inimigo tenta, porque é importante dizer que apesar de sermos crentes, estarmos em Cristo, não significa que nós não vamos ter problemas. Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos ser tentados. Há situações que vão chegar sim até nós. Principalmente quando o inimigo sabe que tu podes ser um canal para alcançar outras pessoas. E quando ele sabe que não pode te deixar cair por conta de valores imorais ou atacar o teu caráter, ele vai começar a mexer na tua saúde. E começou a mexer naquilo que são os meus instrumentos de trabalho. Muitos problemas respiratórios. Eu fiquei uma semana que eu fiquei sem voz. Eu fui fazer todos os exames e não acusava absolutamente nada. Mas eu estava sem voz. Eu lembro-me que em 2017 eu passei uma situação. Estava eu e o meu colega Bem-vindo, na altura existia a Expo Noivos, e nós fomos apresentar, e depois daquele programa, à noite, eu comecei a sentir um ardor nas vistas e deixei de ver. Meu Deus! Eu fiquei 3 dias sem visão, com uma queimadura aqui no peito, e diziam que eram das lâmpadas que foram usadas, mas que ninguém conseguia perceber o que é que tinha acontecido. Eu chorei durante 2 dias. No 3º dia, eu me pus de joelhos. Eu disse, Senhor, eu não aceito nada que não tenha vindo de ti. Porque às vezes, amados, nós vamos chorar. Tu podes estar a passar por uma situação, tu vais chorar. Mas o choro só não vai resolver nada. Eu falo muito sobre isso. Orar é preciso saber, e é orar segundo a palavra. Porque se Deus não é sentimentalista, Ele tem compromisso com a sua palavra. Nós às vezes queremos levar as coisas com os sentimentos, com a nossa emoção. Nós vemos o exemplo do Adão. Adão pecou. O Senhor amava Adão, disse, ok, eu te amo, mas vou te amar fora do jardim. Porque a palavra que eu te tinha dado, ele não toca, não mexe. Ele diz, foi a mulher que me deste, mas eu falei contigo. Eu te dei. Sim, foi a mulher que eu te dei, mas eu falei contigo. A palavra foi
para ti. Então o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Até para orar, nós temos que orar baseado na sua palavra. Sim, é verdade. Então, tu podes chorar, vais chorar. É verdade. Nós quando vamos a um tribunal, o advogado pode ser muito bom advogado, mas ele tem que ir segundo a lei, no artigo X, na linha B, no decreto tal, e o juiz vai ver com base naquilo que está na lei, vai dizer sim, tem razão ou não tem razão. Exato. Com Deus é igual. O que nós vamos pedir, o que nós vamos clamar, porque Deus nos diz, clamai, te responder-te-ei. Sim, clame a mim, responder-te-ei. Então primeiro tens que clamar. Para eu responder. Sim, tens que clamar. E o mundo espiritual é movido por violência. Exatamente. Eu costumo dizer muito, ai, serva Edna, eu não aguento mais. Tá a chorar? Eu pergunto, tá a chorar o quê? Tem momentos que não é para chorar, posiciona-te. E às vezes nós também sentimos, também choramos. Sim. Se tivermos aqui a dizer que não choramos, Sim, uma completamente... mas tem pessoas que acham que só chorar vai resolver. Deus vai ficar assim a dizer, minha filha, sinto muito, mas clama. Não, tem momentos que sabe o que acontece? Enquanto você chora, Deus vai disponibilizar um anjo com guardanapo. Vai só mesmo te limpar. Terminou, tá bom, minha filha, limpa, continua a caminhada. Não vais morrer, só não vais morrer, Nós não morremos. mas também não vais passar dessa situação, Sim. não vai ter resposta Sim. àquilo. Então foi um momento em que eu tive que clamar e várias vezes fui atacada na minha área de trabalho, nos meus instrumentos de trabalho. Há 2, quase 3 meses atrás, eu estava numa cama do hospital, Edna. Meu Deus. Mal, São muitos ataques. mal. Eu fui para fazer uma cirurgia que era só sinusite e quando cheguei, eu se mostrar aqui o estado em que eu estava, tu não vais acreditar. Meu Deus. A cirurgia era para ter durado 1h30 e eu fiquei 4 horas no bloco. Quando eu saí do bloco, eu tive uma reação à anestesia, os médicos não me conseguiam acordar. Eu fiz uma reação à anestesia que inflamou-me o corpo todo. Todo. Eu se calhar, deixa-me só ver aqui rápido, porque às vezes é bom mostrar. Sim. E não estamos a falar de longe, estamos a falar de março. Meu Deus. Eu estava nessa situação. Eu vou partilhar o Vamos vídeo. passar no vídeo Vocês vão completo. passar para poder ver. Eu só quero mostrar-te a ti rapidinho, só para que possas ter noção do que eu estou a falar. Porque às vezes explicar sem que a pessoa materialize ou consiga ver. Eu estava assim. Não, este é já o vídeo, mas podes ver, eu estava assim. Eu saí do hospital, cara, assim. eu fiquei assim. Nem parece você, Jesus. Eu tinha essas hemorragias, eu deitava sangue incessantemente no meu nariz. Eu fiquei 2 semanas com o meu nariz tamponado, sem poder respirar, e a deitar sangue. Ai, Jesus. E a deitar sangue. Então, quando eu digo que raramente nós vemos as pessoas agradecerem a Deus porque recebeu um carro, porque casou, porque tem um marido, porque recebeu uma promoção no emprego, porque conseguiu uma vaga de emprego. Raramente nós vemos alguém a dizer obrigada, Senhor, porque acordei. E muitas das vezes as pessoas não compreendem, principalmente nas minhas redes sociais. Eu estou sempre a dizer 1000 vezes obrigada, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Sem motivo aparente, porque só pelo simples facto de ter o fôlego e respiração de vida. É verdade. Respirar é bom. É verdade. Respirar. Ter o privilégio. Respirar é um privilégio. Meu Eu posso Deus. vos testemunhar isso. É um privilégio. Meu Deus. E Edna, nesse processo, quando eu vou para a médica para me tirar os tampões do nariz, que eu já poderia, porque fiquei a respirar só pela boca, a médica diz que, olha, nós fizemos a operação, mas encontramos algumas complicações. Tivemos que retirar um material que foi para a biópsia. E quem conhece e trabalha com isso, quando ouve falar de biópsia, já sabe do que é que se trata. Sim, sim. E a médica estava ali com muito cuidado a tentar me passar. Eu disse, doutora, eu tenho uma associação que lida com o cancro, eu trabalho com isso. E tudo que a doutora está a dizer, eu estou a ler nesse papel, eu já percebi. Sim. Então vamos a ver uma pessoa que já perdeu essas pessoas vítimas de cancro, então lhe a dizer que há uma possibilidade de ter a mesma coisa. de ter a mesma coisa. Porque às vezes nós passamos por determinadas coisas e achamos que até aqui, não, já me aconteceu tudo na vida, não pode acontecer nada
pior, não pode acontecer mais. A nossa fé vai ser posta em prova ou à prova várias vezes. Deus disse até De no último dia. diversas formas. O amanhã é uma incerteza. Nós não sabemos como, não sabemos quando, de que forma isso pode acontecer. E a médica disse que o resultado sairia em 2 semanas. Agora tu podes imaginar o estado de alguém que lhe é dada, ainda nem te recuperaste bem, mal estás a respirar, Sim. e é-te dado uma notícia dessas. E tu pensas, ai meu Deus, os meus filhos, ai meu Deus, as minhas pessoas. Eu chorei durante um dia, não falei nada a ninguém. Depois eu liguei para 2 pessoas e pedi oração. Porque nesta vida, eu gosto de usar esse exemplo, nós tivermos uma ferida nas costas, não podemos fazer o curativo sozinhos, não conseguimos, a nossa mão não chega lá. Então é necessário ter pessoas Os que ajudadores. intercedam por nós, intercessores. Amém. E é importante sabermos quem são as pessoas que nos cercam, É verdade. quem são as pessoas, em que mesas nós nos sentamos. Sim. E depois de 3 dias eu levantei-me em oração, em intercessão. Eu disse, Pai, se não for da tua vontade, eu não aceito. Se for para me levar, se for da tua vontade, que seja de dor de cabeça, de dor de barriga, de tosse, do que for. Mas dessa enfermidade maldita. Não. O certo é que depois de 2 semanas a médica disse, olha, então viram os resultados. E não é nada. Glória a Deus. Não passou. As minhas Glória a lágrimas não Deus. caíam. Eu só conseguia agradecer e louvar a Deus. Eu só conseguia agradecer e louvar a Deus. Em meio a esse processo de eu estar doente, eu estava com meu avô aqui doente, com cancro na perna. Meu Deus. Ele foi diagnosticado em 2021 e na altura do seu diagnóstico nós oramos. Eu pedi muito a Deus que, se não fosse da sua vontade, que não o levasse. Infelizmente, meu avô faleceu no processo que eu ainda estava em Portugal. Eu não pude vir porque a médica não autorizou, por conta da cirurgia. Eu não podia estar na pressão do avião porque tinha o risco de ter uma hemorragia severa. Então foi um momento que mexeu muito com a minha estrutura e mais uma vez ir até o fundo, mas tal como Jó, a glorificar a Deus. E eu parei, o meu avô faria 90 anos agora em abril e eu disse, não, obrigada a Jesus. Ele foi diagnosticado em 2021, viveu até agora, ele teve uma vida maravilhosa. O meu avô até esse momento, até estar doente dessa vez, nunca tinha tido... Nunca foi uma pessoa com problemas de enfermidade, sempre foi muito saudável. Normalmente as pessoas daquela idade têm problemas ou do coração ou da atenção. E ele sempre teve uma vida muito saudável. E apesar da dor, ele viveu, passou-nos ensinamentos muito valiosos. Era uma pessoa muito correta. Eu tenho imprimido em mim muito do seu caráter, de uma pessoa calma, tranquila, muito ponderada. Então, quando... a Bíblia nos diz em tudo dai graças, parece que não é para nós. Quando chega até nós, nós somos obrigados a colocar em prova e dizer em tudo dai graças. Amém. Eu conto-vos assim, mas foi um momento de muita dor, de muita tristeza. Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração, porque o momento daquela minha enfermidade, o Senhor me separou, colocou-me fora, e era como se eu estivesse aqui a estar fora de tanta situação e a tentar ver, e o Senhor a dizer que Ele é dono e Senhor de tudo. Porque às vezes mesmo na caminhada com Deus e por conta das muitas atividades que nós temos, nós de forma inconsciente tentamos dividir a glória de Deus com outras coisas, com outras pessoas. E há coisas que Ele vai permitir que aconteçam para nos poder realinhar ao propósito. É verdade. Então, eu sou muito grata a esse Deus. Se Jesus estivesse aqui, bem ao teu lado, o que é que você lhe diria? Obrigada. Obrigada pelo sacrifício naquela cruz. Obrigada por escolher, por separar.
Obrigada por, mesmo quando eu me achava frágil e muito fraca, ele me dizer que ele me fortaleceria, porque eu não sou nada, eu sou pó. Eu compreendi, Edna, que muitas das coisas que eu alcanço na minha vida é pela graça de Deus. Existem 1000 profissionais melhores do que eu, se calhar muito mais capacitados. É a graça de Deus. verdade. Quem diria que aquela menina que veio do Ambo, do interior, que chegou aqui, que trabalhou, que muitas das vezes foi colocada a substituir vários colegas, e eu nunca reclamei, nunca deixei de fazer. Hoje estaria no principal serviço de notícias da televisão pública de Angola. Meu Deus. E quando eu olho para esses momentos, aí veio uma dor, porque eu gostaria muito que a minha mãe estivesse aqui para ver isso. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui a contemplar as coisas. Eu, quando consigo conquistar alguma coisa, por mais pequena que seja, não tem um único dia que eu não me lembro dela. A minha mãe era assim muito fã do Ernesto Bartolomeu, muito, ela adorava. Eu não sei qual seria a felicidade dela ver hoje eu a dividir o mesmo set. É só um exemplo básico, só para poder perceber que, às vezes, por isso é que eu digo que isso é uma construção diária. É verdade. Nós vamos sempre sentir falta daquelas pessoas, porque às vezes eu olho tantas coisas que eu sei que ela estaria aqui a vibrar, ela estaria muito feliz, e que eu gostaria de proporcionar a ela tanta coisa que hoje eu sei que eu posso. E dói muito. A minha mãe faleceu à minha frente, eu a dar de comer. Ai, meu Deus. Então é algo que até hoje me marca muito. E eu digo sempre às pessoas que, principalmente amigos, as pessoas que têm uma oportunidade de privar, vocês que têm os vossos pais, valorizem, amem, abracem, não deixem para amanhã, o amanhã é uma incerteza, diga eu te amo hoje, perdoe hoje, porque nós não sabemos nem se vamos acordar amanhã. É verdade. Tudo depende da vontade de Deus. Então, chegar a esse nível de entendimento e às vezes, naqueles momentos, era eu e Deus. Existiram muitos momentos que era eu e Deus. E chegou uma altura que tu nem podes ficar a chorar com pena de ti mesma, porque tu olhas para trás, tem muitas pessoas a dependerem de ti, tem os teus irmãos a olharem, tem os teus filhos, e à espera de uma resposta. Eu digo sempre, eu não tenho, nem tive tempo para ficar maluca algum dia, não que eu quisesse, mas mesmo que eu quisesse, eu não teria como, porque é uma responsabilidade que é colocada nos teus ombros, que ou tu te alinhas, É verdade. ou tu vais ser responsável pelo desalinhamento De outras, de outras sim, pessoas que estão ali atrás. Olha, eu vou aproveitar essa deixa da serva da Lila, porque isso cortou o meu coração. E se eu começar a chorar agora, eu não vou parar. Para dizer assim na minha mãe, eu te amo. Amém. Mamãe, eu te amo. Amém. Papá, eu te amo. Amém. A todas as pessoas que me são queridas, eu vos amo. Amém. E se porventura eu tenho falhado com vocês, me perdoem. Porque é necessário nós reconhecermos, darmos valor nas pessoas enquanto estão em vida. Tenho dito, a gratidão não é silenciosa. É verdade. A gratidão não é silenciosa. É verdade. Só você sabe o que sentiste agora ao falar, ao lembrar da tua mãe, das coisas que você queria partilhar com a tua mãe. E muitos de nós que temos mãe, que temos pais em vida, não reconhecemos, não valorizamos, não amamos. E há pessoas que vão se deparar com isso. É um mandamento bíblico. Exatamente. Honra o teu pai e a tua mãe. É um mandamento bíblico. Exatamente. Independentemente de qualquer coisa. A Bíblia não diz honra o teu pai se te oferecer carro, casa. Honra o teu pai só se não for... É honra, independente do que for. Exatamente. Honra. Pai. Então, papai e mamãe, meu amor, os meus de coração, eu vos amo. Vos amo mesmo. Beijinhos.
Serva Dalila, como é que está o teu coração hoje? Olha, muito bem, tranquilo, equilibrado. As pessoas que me são próximas, e muita gente já sabe, eu raramente falo da minha vida mais Sim, pessoal, sim, sim. mas eu posso dizer que eu estou feliz, estou muito feliz, estou bem, estou brevemente, como dizer, haverão sinais. Haverá Haverão sinais. sinais, mas estou muito bem. Eu não sei como vou agradecer esse Deus. Eu, às vezes, quando Deus me dá a graça de estar a ministrar, a pregar, a falar para Ele, ou mesmo nos meus momentos sozinhas, até na minha casa, Sim. eu costumo dizer, me deixem. Se eu tiver que rebolar aqui, Yeah. se eu tiver que descalçar, Me deixem. Eu deixem. sei por que eu digo obrigada, Yeah, Senhor, porque yeah, Deus tem sido muito, 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 muito fiel. Uhum. Muito fiel. Deus tirou-me as pessoas importantíssimas, mas ao mesmo tempo eu tenho que lhe agradecer, porque Deus colocou na minha vida Yeah. pessoas extraordinárias, Amém. pessoas fantásticas. Glória a Deus. Eu sou o verdadeiro exemplo do amor e do cuidado de Deus, Edna. Uau. Eu não sei o que é, mesmo com toda essa situação que me aconteceu, que nos tenha faltado alguma coisa, o essencial. Não para dizer que tem uma vida Sim. de alto e muito, Sim, não. mas o Mas necessário. a provisão sempre esteve lá. É verdade. Sempre, 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 sempre. Uau. Então, eu sou muito grata, eu estou muito feliz em Deus, muito grata a Ele, com um compromisso com Ele. Eu tenho um compromisso, e quem me segue nas minhas redes sociais, todos os dias eu vou falar de Deus de alguma forma. De alguma forma, ou Sim, nos meus stories, sim, ou no meu sim. feed. Isso é um voto que eu tenho com Sim, Deus. sim. Já desde a altura em que eu me converti. Porque eu percebi que esta graça que me alcançou tem que alcançar mais pessoas. Exatamente. Venha, porque às vezes o diabo planta no nosso coração, não, eu pequei ontem, hoje não posso ouvir, faz com que as pessoas se isolem. É verdade. O lugar para nós sermos consertados é na igreja. É na casa do Senhor. Não importa como você esteja, se ainda não venceu alguma coisa, venha. Amém. Porque estando debaixo daquela atmosfera, porque as atmosferas, tal como quando nós entramos em algum sítio e a atmosfera não é propícia, Sim, nós sentimos sentimos, logo. Há atmosferas que são propícias para te Sim, encaminharem é para verdade. determinadas coisas. Eu concordo. Então, é como se tu estás com, por exemplo, feriste o teu pé, não vais no mecânico, vais ao hospital. Yes. Então, há cada sítio, em cada lugar, para consertar determinada coisa na tua vida. Então, não permitas que as tuas dores, que os teus erros te afastem da presença de Deus. Concordo. Esteja sempre debaixo da presença de Deus. Esteja sempre conectado à fonte. Eu costumo muito dizer. Se você quer um telefone funcional para receber uma mensagem, um e-mail, você tem que carregar. Por que nós nos preocupamos muito quando estamos à espera de uma resposta, por exemplo, de um emprego, né? E o e-mail vai cair por e-mail. Nós estamos preocupados em manter o telefone carregado. Porque se ele não estiver conectado à fonte, à energia, nós não vamos ter, né, acesso ao e-mail. Assim é como Deus. Nós temos que estar conectados. E falou de todos os dias falar de Deus. Eu fiz uma promessa. Senhor, aonde eu colocar a planta do meu pé, eu vou glorificar, eu vou testemunhar. Não importa onde. Amém. Eu não tenho que me esconder, eu sou filha de Deus, eu falo. Amém. Tem sítios que eu entrei, me trancaram a cara, eu não quero saber. A paz do Senhor, Jesus vos ama. Me davam olhada, me atendiam mal, mas eu falei porque eu fiz uma promessa. Amém. Como hei de agradecer tamanha graça? Como hei de agradecer dormir e acordar? Como hei de agradecer um Deus que te resgatou da lama, do lixo? Uma palavra. Como hei de agradecer um Deus que te deu honra, que te dá o pão nosso de cada dia? Como você vai agradecer um Deus que te deu sobrenome, se não testemunhar, elevar o nome dele? E não importa onde. Hoje tem cristãos que têm vergonha, se escondem até. As pessoas não podem saber que ele ora muito, que ele fala de Deus. Desculpa.
São cristãos de circunstâncias. Sim! Os que colocam Deus na caixa, Deus não está na caixa. Deus está em todos os sítios. Então, louvado seja o nome do Senhor na tua vida, serva da vida. Amém. E está sendo um enorme prazer estar aqui contigo. E É passou uma assim bênção, bem rápido. O que é bom dura pouco. Você já sabe, eu não quero terminar esse programa, mas nós estamos com o tempo contado. E eu vou fazer a última pergunta. Na verdade, eu queria fazer duas. Uma que é de praxe, o que é a fé, mas em torno de tudo que já passou, eu acho que tudo já significa que é uma mulher de fé. Passou por altos e baixos e hoje essa grande serva de Deus que tem a autoridade. Porque se você não aceitar ser forjada, você não vai ter autoridade. O que você ultrapassa, você domina. Eu digo sempre que fé, assim muito rápido, é pôr o pé, porque sabes que Deus vai colocar o chão. Você põe o pé e tens a certeza que Deus está lá. que Deus vai colocar o chão. Então é isso. Tem um versículo que gostas muito e porquê? Olha, eu gosto muito do Salmo 23 todo. Uau. O Salmo 23, inclusive no meu WhatsApp está da Lila Salmo 23. Boa. Porque fala muito. Sim. E liga até a pergunta anterior, né? Porque diz: o Senhor é o meu pastor. Nada. Então é aquela me certeza faltará. de que, independentemente das coisas boas, menos boas, Deus é Deus. E ele E tá ninguém lá. explica a Deus. É verdade. Por mais que nós tentemos vir aqui tentar compreender, e Deus age em cada pessoa de uma forma particular. É Deu a verdade. cada um de nós um dom específico, É isso um mesmo. chamado específico, porque tem a chamada e tem o chamado. Porque às vezes o que acontece? Quando há a chamada, nós não conseguimos dizer eis-me aqui. Uau. E se tu não conseguires levantar para dizer eis-me aqui, tu não vais compreender qual é o teu chamado. Yes. Identificar qual é o teu chamado é o principal nesta vida. Eu digo sempre, dou o exemplo das bananeiras e das palmeiras de jardim. Nós não devemos ser como bananeiras ou palmeiras só ornamentais, bonitas. As árvores se reconhecem pelos frutos. Aquela bananeira pequenina, até às vezes está toda picada, folha queimada, mas dá bananas frondosas. Aquela de jardim é linda, Sim. bonita, frondosa, alta, direitinha, folhas verdes, mas não dá frutos. Yes. O mais importante nesta caminhada, porque na caminhada, no deserto, Deus vai nos transformar. Vamos ser queimados, vamos ficar com as folhas como aquela bananeira, mas no final nós sabemos que nós vamos dar frutos. Então, o principal nesta caminhada é darmos frutos. E frutos que sejam frutos aprovados por Deus. Mais do que parecermos por fora, é realmente nós sabermos quem somos em Deus e, tal como a serva Edna dizia, estarmos conectados à fonte, à água que vai alimentar. E mesmo tal como as árvores em algum momento que secam quando é o outono, o inverno, mas quando chega a época das chuvas, aquela raiz vai reviver, as folhas vão brotar e consequentemente vamos dar frutos. Então, o que eu tenho passado para as pessoas é: vamos ter problemas sim. O deserto não é um fim. O deserto é um lugar onde Deus vai nos moldar, vai nos transformar. Yes. Porque para podermos ser, é necessário sermos experimentados. Sim. A Edna, no início em off, falava algo que tocou-me no início de começarmos a nossa conversa, de que nós conseguimos ajudar melhor as pessoas quando passamos por determinados problemas. Sim. Porque mais do que falar com base no eu acho que, ou talvez seja que, nós vamos falar com experiência. Sim. E a experiência nos dá autoridade, não só para poder falar, mas para poder ensinar como vencer. Exatamente. E eu não vou falar mais, porque senão não saímos daqui hoje às duas. Porque não precisamos todos passar pelo mesmo caminho, pela mesma situação. Há quem passa e é para abrir. Yes. Para direcionar. E essas pessoas que são as pessoas, principalmente nas famílias, que são as pessoas que Deus chamou para abrir, a tua luta é maior. É verdade. Porque tu vais desbravar um caminho, como dizem que quando a charrua já passou,
a enxada, a katana vem só tirar Sim, já sim. o pouquinho que sobrou, né? Só. Viemos só já para Sim, arrancar o sim, que ficou. sim. Então, quando tu és a charrua que vai desbravar, Yes. tens muitas lutas. É verdade. Tens muitos desafios. É verdade. E são essas pessoas que precisam de uma intercessão redobrada. Antes do ventre. Mas isso vai ficar para o próximo programa. O que a serva Dalila estava a dizer é verdade. Por quê? Porque eu acho que eu sou a rainha dos porquês. Quando eu não consigo fechar um ciclo, eu estou logo a Deus. Por quê, Deus? Por quê? Deus, de tanto eu perguntar o porquê, eu não sei se já aconteceu com alguém aí, mas Deus mostrou o meu parto, a minha mãe, a me nascer. Vai me fazer lembrar do parto da minha mãe. Yes. Só para eu entender o porquê das situações. E falavas também que as pessoas que vêm aqui, muitas já passaram por situações que tu também passaste. Sim. Rapidamente eu vou contar o parto. Quando a minha mãe foi para me ter, foi um parto muito difícil. Eu disse aqui no início que fui filha única durante muito tempo, que a minha mãe perdia os bebés. Sim. Já no meu parto, ela passou por essa mesma dificuldade. Estão a imaginar alguém que está a dar à luz e deste braço está com soro, neste braço está com sangue. E tiveram que puxar os bebés com ferros. A minha mãe desmaiou, os médicos pensavam que já não seria possível recuperar a vida dela, ficou internada, teve trauma pós-parto. Foram muitas situações, muitas. Eu nasci no mesmo dia do meu pai, somos do mesmo dia, e Deus foi ministrando muitas coisas em relação a isso. Então, há coisas começam já no início. Eu sei o que é isso. Há lutas que começam. Aliás, nós já somos vencedores, é aquela história, né? Que nós conseguimos fecundar o óvulo e só por si só vencemos todos os outros, já somos vencedores. É verdade. Então, há muitas coisas e às vezes há problemas, e mesmo para encerrar, que acontecem nas nossas famílias, que é necessário irmos a Gênesis. Procuramos o Gênesis para poder entender o início, a raiz. o que é que acontece aqui. Yeah. Porque a maior parte das coisas nós não sabemos. Não. Então, Não. E nem sempre os nossos pais e avós nos contam tudo. E quando assim não for, Sim. Eu perguntava e pai lá ninguém de me cima. respondia. Por que eu sonho isso? Por que eu estou sempre naquele sítio se eu já não estou? Ninguém me respondia. Eu dizia, eu vou orar. Eu vou colocar o meu joelho no chão. Se tiver que cair, alguém vai cair. Eu estou a perguntar o porquê que eu vivo essas situações. O porquê que eu estou sempre conectada a um sítio que eu já não estou. ciclos. Exatamente. Parece que há uma força Exatamente. que chama. E Deus me mostrou, com muita oração, com muito jejum, Deus me revelou, disse, meu Deus, eu quero que alguém também apareça e diz, Deus abriu os meus olhos e viu a minha mãe a ter o parto, o meu parto, quer dizer que eu vi a minha mãe a me nascer. E Deus me mostrou o que se passava ao redor. volta. Nem a minha mãe lembrava. Deus não sofre de amnésia, serva. Amém. Deus não esquece nada. Por isso é que Ele é a fonte de tudo. Ele tem o comando da nossa vida. E vai nos dar estrutura, porque há coisas Sim. que às vezes as pessoas ainda não têm estrutura Sim, para perceber. para perceber e ter contacto com Exatamente. determinadas verdades. Então Deus vai trabalhar em Sim. nós para podermos suportar Exatamente. determinadas Certas coisas verdades, que Ele sim. vai nos, Sim, nos mostrar. permitir conhecer. Então são coisas muito profundas. Quem sabe no próximo programa a Próximo. serva Edna vai desenvolver mais, porque realmente são coisas profundas. Nós estamos a falar de altares grandes mesmo. Você que é escolhido, a luta começa no ventre. Perceba. Você que tem uma unção específica para impactar vidas, para trazer almas para Cristo, não vai ser fácil. E vamos parar de pregar o Deus da bênção. Deus é um Deus que ensina, que educa, que te coloca assim no deserto. As bênçãos de Deus têm protocolos. Exatamente. E esses protocolos devem ser seguidos. Deus Deus é um não Deus vai de só regra. te abençoar por isso, não. Há Amém. Sim. Há protocolos. processos, E há Deus é protocolos. fiel à sua palavra. Amém. Espírito Santo mandou e nós obedecemos. Amém. Pelo meu semblante, vocês estão a ver que eu não quero terminar esse programa. E eu garanto que a serva de Deus vai voltar aqui. Amém.
porque nós temos muita coisa para falar. Hoje ela veio falar da vida, de um pouco da vida dela, um testemunho. Mas eu acredito que Deus já permitiu que ela voltasse no nosso programa para nós falarmos de outras coisas, porque ela é uma serva de Deus com muita sabedoria e que sei que vai nos impactar, vai nos encher com outros temas. Obrigada a você pela audiência. Vamos aos nossos patrocinadores, um deles que é a Comissão Emergida para Cristo, que tem feito muito para este ministério. Biju Online. Tenho aqui no meu pescoço e nas minhas lindas orelhas. É uma marca de semijoias personalizadas. Eles estão em Portugal, mas fazem envios a toda a Europa. E chega até a sua casa. Rápido, fácil e muito prático. Parceiros fiel. Um deles é a Pixeltech, responsável por essas imagens de qualidade. Toques de beleza com fé. O salão que cuida da escolhida de Deus. Conto de Fada, a melhor florista da cidade de Luanda, com esses arranjos maravilhosos, que é um brinde para a serva de Deus. Muito obrigada. Conto de Fadas, muito obrigada pelo mimo. Amém. Lindas. Picnic Space, como vocês veem, essa decoração, esse cenário magnífico. Picnic Space é um salão de evento aqui em Talatona, a 50 metros antes da rotunda da FUBU. A serva Edna casou-se aqui no Picnic Space. Venha, seu aniversário, casamento, batizado. Picnic Space tem a altura para vos receber. Olamba Tútia, o melhor serviço de buffet para a tua festa. Não se esqueça de partilhar a nossa página. A tua partilha está a salvar vidas. Subscreva o nosso canal, curtam a nossa página e semeia neste ministério que tem abençoado a tua vida. Seja um parceiro por fé, um patrocinador, porque vocês sabem que não é fácil fazer a obra de Cristo Jesus. E nós precisamos sim do teu patrocínio, da tua semente e da tua parceria. E você que tem intercedido por nós, continua, porque nós precisamos da tua intercessão. Beijinhos nos vossos corações e até o próximo programa.